Fala galera, sejam bem-vindos aqui à nossa aula de escaneamento do bloqueio do quadrado lombar, esse bloqueio aí que é o nosso queridinho quando a gente fala de bloqueios para cirurgias de abdômen, tá certo? Lembrar que a gente tem 3 tipos de quadrado lombar, quadrado tipo 1, tipo 2 e tipo 3. O único que a gente aceita, entre aspas, fazer em decúbito dorsal, utilizando um coxim para expor um pouquinho mais a região posterior, é o quadrado tipo 1, que se assemelha muito com o TAP posterior. Os outros 2 tipos de quadrado, que são o quadrado tipo 2 e o tipo 3, a gente vai fazer com o paciente em decúbito lateral, igual a gente colocou aqui. De forma geral, pessoal, a dica que eu dou para vocês é: posiciona já o paciente em decúbito lateral, não fica aí pelejando com o paciente em DDH, porque o quadrado lombar já é um bloqueio ali que exige um pouquinho mais de dificuldade, né, de vocês. Então, para facilitar, eu sempre opto pelo decúbito lateral. E outra coisa também que eu dou de dica para vocês é que o único que a gente também pode se permitir fazer com o probe linear é o quadrado tipo 1. O quadrado tipo 2 e o quadrado tipo 3, a gente opta pelo probe curvo, porque a gente precisa ver estruturas mais profundas. E aí a dica que eu dou é: já vai então também com o probe curvo. Então a grande dica desse vídeo é: sempre vai posicionar o paciente em decúbito lateral, tá certo? Que a gente precisa expor essa região mais posterior do abdômen, tá certo? E a gente também vai utilizar o probe curvo, e aí vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil, a gente vai reconhecer todas as estruturas que a gente precisa. Então vem comigo para a gente ver aqui o escaneamento. Pessoal, então vamos lá para o quadrado lombar, tá? A gente está usando então, como a gente falou, o probe curvo, certo? E aí a gente também vai fazer uma ideia bem parecida, que é começar ali mais ou menos a partir do TAP, né? E aí a gente já consegue ver os músculos abdominais lá em cima, tá? Se eu reduzir a profundidade, fica mais claro, né, os músculos abdominais, mas a minha intenção aqui não é utilizar uma profundidade superficial, porque eu preciso ver lá embaixo o processo transverso, então eu preciso aqui de certa profundidade. E aí, beleza, a partir do momento em que eu estou vendo os músculos da parede abdominal lá em cima, aí eu vou escorregando, eu vou chegando aqui, ó, o meu probe para posterior. E aí eu já começo a ver os músculos que eu preciso, eu já começo a ver ali o quadrado lombar, já começo a ver o psoas e o eretor da espinha. O que eu estou fazendo? Eu estou chegando o meu probe para posterior. O que eu não estou vendo ainda, e aí que eu vou precisar dar um pouquinho ali de um tilt, uma angulação, ó, agora eu estou vendo. Então eu fiz uma angulação aqui com o meu probe, eu estava com o probe um pouquinho mais assim, eu não estava vendo. Eu fiz um tiltzinho, ó, e aí eu estou vendo o processo transverso da minha vértebra, certo? Provavelmente a processo transverso da vértebra de L4. E essa é a grande dica para mim aqui, que ele aponta, né, para o quadrado lombar. Então eu vou tentar, né, colocar aqui uma imagem que eu considero ideal, certo? E aí a gente fala um pouquinho dessa imagem. Então essa seria uma imagem aí bem legal que a gente tem, certo? Que a gente está vendo o processo transverso da vértebra apontando para o quadrado lombar. À esquerda da tela, como é mais anterior, a gente está vendo o músculo psoas, e à direita ali do processo transverso a gente está vendo o eretor da espinha, porque à direita a gente está mais posterior, tá certo? E aí, como que vai funcionar aqui para a gente? O quadrado lombar tipo 1, a gente quer colocar o nosso anestésico local entre, né, o finalzinho ali do transverso do abdômen, né, da fáscia do transverso, e a porção ali lateral do quadrado lombar, né? Então a gente agulha, né, de anterior para posterior para colocar o anestésico local ali, né, bem na bordinha lateral do músculo quadrado lombar. Se a gente quer fazer o quadrado tipo 2, que é o posterior, a gente quer colocar o nosso anestésico local ali na fáscia entre o quadrado lombar e o eretor da espinha, tá certo? Para isso a gente faz o nosso agulhamento também de anterior para posterior, tá certo? A agulha vai vir da esquerda para a direita na tela e a gente quer
dissecar ali a face entre o quadrado e o eretor. O que muda aqui pra gente é quando a gente quer fazer o quadrado tipo 3 e quer colocar ali o anestésico local entre o quadrado lombar e o psoas, a gente vai agulhar, né, de posterior para anterior, tá certo? E aí a gente precisa delimitar muito bem as fáscias, né? Eu vou novamente descongelar a imagem para vocês focarem ali que a gente precisa realmente tá vendo ali o limite entre esses músculos que a gente comentou, né? Então, ó, a gente está vendo ali o quadrado, a gente está vendo o psoas, aí a gente precisa delimitar exatamente, ó, aqui a gente consegue ver bem o limite entre o psoas e o quadrado lombar, né? Eles estão sendo separados ali por uma fáscia branca, assim como quando a gente quer fazer o bloqueio entre o eretor da espinha e o quadrado lombar, a gente precisa delimitar muito bem o limite entre o quadrado e o eretor. E aí aqui eu acho que a gente consegue muito bem ver esses limites, né? Tanto entre o quadrado e o eretor, que é o quadrado tipo 2, e entre o quadrado e psoas, que é o quadrado tipo 3. Então, pessoal, não tem muita dificuldade, né? Esse é o famoso sinal do trevo, né? Que a gente ouve falar, e ele é muito importante, é isso que vai muitas vezes determinar o sucesso do bloqueio, é a gente ver esse trevo, a gente achar o processo transverso, a gente vê ali a imagem dos 3 músculos, tá certo? E, igual como eu falei, posicionar o paciente em decúbito lateral é a chave aqui para a gente não ficar quebrando a nossa cabeça. E aí, pessoal, a última dica que eu quero dar para vocês aqui é tomar cuidado, né, sempre com o peritônio que está aparecendo ali para gente, o movimento ali peritoneal, né, à esquerda da nossa imagem, né, mais anterior, tem que tomar bastante cuidado para a gente não causar ali nenhuma perfuração acidental, né, em algumas vezes a gente consegue ver até a imagem renal, né, quando a gente está fazendo aqui o escaneamento, tá certo? E aí outra dica que eu dou para vocês também é não ficar com a ideia engessada de que o quadrado lombar ele é a primeira estrutura preta que aparece logo que acaba o transverso, porque muitas vezes pode ter ali alguma estrutura, como a própria gordura ali perirenal ou paranefrética que a gente vê entre o transverso e o quadrado lombar. Então a principal dica é ir seguindo em direção posterior, identificar realmente a imagem do trevo. E outra coisa que ajuda a gente a identificar é que o músculo quadrado lombar, ele geralmente é mais hipoecóico em relação aos demais. Aqui no caso do nosso paciente, essa questão ela não está tão aparente, né? Mas a gente consegue ver sim que o quadrado lombar ele está um pouquinho mais hipoecóico, um pouquinho mais preto que os seus vizinhos, né? Do que o eretor da espinha e do que o psoas. Então essa é outra dica que muitas vezes pode ajudar a gente. Então as principais são que o processo transverso aponta para o quadrado lombar, que ele está ali entre 2 músculos que são o psoas e o eretor, e lembrar sempre que ele é um músculo mais hipoecóico que os demais, beleza? Pessoal, então era isso, tá? Espero que tenha desmistificado aí o quadrado lombar, um bloqueio que muita gente deixa de fazer por achar que é um bloqueio aí super complicado, né, que tem maiores dificuldades para fazer, mas vocês viram que posicionando o paciente em decúbito lateral, utilizando o probe curvo, vindo caminhando ali, né, de anterior para posterior, identificando todas as estruturas, identificando ali o processo transverso da vértebra, apontando para o quadrado lombar, o bloqueio ele fica fácil de ser realizado e é um bloqueio que ele tem bastante utilidade, é um bloqueio bem eficaz, tá certo? Que eu gostaria muito que vocês realmente praticassem, colocassem tudo isso que vocês aprenderam aí no dia a dia de vocês, os pacientes de vocês vão se beneficiar sem dúvida nenhuma. Se ficou alguma dúvida, pode mandar pra gente que a gente vai ter o prazer aí de sanar todas para vocês. Pessoal, um abraço e até a próxima.